Oi, gente, tudo bem? Estou de volta, com a graça do Senhor, para ler mais um capítulo do livro sagrado, tá? Lembrando que estamos no Antigo Testamento, estamos em Esdras, e hoje nós vamos ler 4, 5 e 6. E lembrando também que tá gravado no canal, se vocês procurarem, tem desde Gênesis, tá gravadinho lá, tá? Lembrando também que nós não fazemos mais sacrifícios de animais. O Senhor Jesus, ele veio e ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Então, nosso sacrifício foi o Senhor Jesus. Ele veio e ele fez o sacrifício perfeito. Não precisa mais de oferecer sacrifícios de animais. Acabou. Nos anos 70, assim como o Senhor, ele profetizou, o templo foi destruído, que era o lugar onde eles faziam o sacrifício de animais para expiar os pecados. E como o Senhor veio, morreu na cruz, ressuscitou, então ele é o nosso sacrifício perfeito. Nós seguimos ele e ele vem para nos buscar, para levar para a vida eterna com ele, tá? Então, vamos orar para depois começar a leitura, tá? Senhor, pedimos a Ti, Pai, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Sabemos que cometemos erros a cada instante, Senhor, e que só o Teu amor, só a Tua misericórdia para nos resgatar, Senhor. Ajude-nos, Pai. Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos clareando a nossa mente, Senhor, a nossa visão para enxergarmos tudo o que o Senhor queira nos falar, o que o Senhor queira nos ensinar, Pai, para que possamos entender. Ajude-nos, Pai, a todos. Cuide de nós e fique conosco, porque precisamos de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por mais este dia, por estar aqui e poder ler o Teu livro sagrado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo nosso alimento que o Senhor nos dá todos os dias. Peço ao Senhor que abençoe e proteja todos nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente? No 4, tá? Então, os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a Ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. Nossa, como a gente está vivendo isso hoje, né? Meu Deus, como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, fala conosco como se, sabe, fosse escrito hoje. Como o Senhor é sábio, maravilhoso, e já deixou escrito para nós tudo que a gente iria passar, né? Porque olha só isso aqui, a corrupção, os erros
tinha demais, né? E hoje nós estamos vendo isso aqui, ó. Pelo menos é o que passa aí nos jornais, nas redes sociais, nós estamos vendo o governo oferecendo dinheiro para as pessoas, alguns, né? Fazer o que eles querem e não o que seria devido fazer, né? Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. É assim, o inimigo, ele fica cutucando para a pessoa perder o foco, não fazer o que Deus quer. Então, nós temos que ser firme na palavra, prestar muita atenção. Quando alguém falar alguma coisa para nós, nós temos que verificar na palavra se é certo ou se não é. Não podemos confiar no homem, né? O Senhor falou, maldito o homem que confia no homem. Então, nós não podemos, tipo, eu falo alguma coisa e vocês acreditarem, não. Nós temos que acreditar aqui, ó, na palavra de Deus, porque Deus fala conosco aqui, ó. Tudo para que possamos ler, entender e seguir. Então, Sagradas Escrituras, é importante demais ler ela, muito importante, muito bom. Aqui é uma carta para o rei. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Então aqui, a gente está vendo a mesma coisa hoje, né? É muita acusação e vai daqui e dali, procuram ver os erros, aí no fim não é o erro e continua o inimigo vencendo o povo de Deus. Eles vencem aqui na terra, porque o mundo jaz do maligno, mas eles vão ser destruídos. Todo esse povo será destruído, todos. Que o Senhor falou. Depois vocês leem lá o capítulo 92 de Salmos. Lá fala direitinho que os inimigos, os que se levantam hoje contra o povo de Deus, esses serão destruídos. Mais ou menos isso, tá, gente? Eu não sei, eu não sou muito boa com as palavras, não. Mas tá mais ou menos escrito isso daí, tá? Vocês leem que vai entender. Então vamos lá. Bislã, Mitridate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinzai, o escrivão, junto com os seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ireque, da Babilônia e de Suzã, na terra de Elão, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste escreveram o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que se essa cidade for reconstruída
E se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto, nem taxas, e por causa disso o rei terá muito prejuízo. É assim, né? Sempre o inimigo tem uma palavra de ódio para acusar os outros, né? Eles acusam daquilo que eles próprios fazem, o que eles são, infelizmente, né? Como nós somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso, sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos, tem havido revoltas nela, e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se essa cidade for construída de novo, e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. É muita acusação, né? É muito povo muito má. Um povo muito mau, né? Aqui agora é a resposta do rei. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta a Reum, o governador, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e nos restos da província do Eufrates Oeste. Saudações! A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizesse uma investigação e descobriu-se que, desde os tempos antigos, Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste. E o povo lhes pagava impostos e taxas. Portanto, dê em ordem para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinzai e para os seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar a obra. Aí terminamos o 4, vamos para o 5, tá? A reconstrução do templo. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que havia recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens, então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém. E os dois profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruir este templo e
consertarem essas muralhas? Estes também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dário e recebessem uma resposta. O relatório que Etanai e Setar-Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este: ao rei Dário, que o Senhor governe em paz. Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então, nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam: nós somos servos do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo e de Jerusalém e colocado no templo de Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar, e ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levassem de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia, para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Terminamos também o 5. Vamos ao 6, tá? Que a ordem de Ciro é encontrada. Então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos, e na cidade de Equibatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada 3 carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei
Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos, cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. Aí vem a ordem de Dário. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta. São essas as ordens do rei Dário para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Setar-Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem e precisam: bois novos, carneiros e carneirinhos, para serem completamente queimados como ofertas ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem a Deus do céu e orem, pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda, tirada da sua casa. Depois finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e façam virar um montão de entulho. E Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem e ela seja obedecida em tudo. Então, agora nós vamos ver o templo é terminado e inaugurado. Quando Deus entra na história, até o coração do rei muda, né? Então o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pela mensagem do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro. Conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro. Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia, acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício e 12 bodes como oferta para tirar pecados, um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para os serviços do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. Agora a Páscoa, né? O povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado
e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa, em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmo. Lembrando que a Páscoa foi ordenada por Deus, né? Quando os israelitas estavam cativos no Egito, né? E a Páscoa significa que o anjo passou por cima, né? Então, por obediência, os israelitas, eles fizeram o que o Senhor mandou, né? Pegaram o sangue dos animais que tinham separados e foi passado nas vigas das portas, né? E falaram para eles: vocês vão passar o sangue nas vigas e vão ficar dentro de casa. O anjo da morte vai passar por cima, vai verificar o sangue e nenhum dos seus primogênitos morrerá. Mas aqueles que não acreditar, aquele que não fizer o que o Senhor mandou, esses perderão tanto o primogênito de família quanto dos animais. E foi o que aconteceu. Os israelitas obedeceram o que Deus mandou, ficaram dentro de casa, ficaram embaixo do sangue de Jesus, né? E hoje nós estamos embaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós não vamos perecer por isso. Porque o Senhor, ele nos pôs embaixo do seu sangue. Ele morreu e nós ficamos embaixo do seu sangue, protegido por ele. Igual os israelitas fizeram. Eles obedeceram e nenhum dos primogênitos deles morreu. Mas dos egípcios morreram todos os primogênitos, inclusive o filho do rei, né, do faraó, e os animais também, né, as primeiras crias dos animais também foram mortos, né. Então isso aqui significa Páscoa, que foi, eles comeram a Páscoa bem rápido antes de sair para o deserto, né, para sair como Deus mandou que eles saíssem, que eles pudessem ir, porque o rei do Egito ia libertar eles. Mas, como muita gente já sabe, ele libertou, mas depois foi atrás, né? Mas essa Páscoa significa isso, e não significa ovo de Páscoa, ovo de chocolate, como puseram, né? Ninguém sabe disso, muitos não sabem, né? Então precisa entender direitinho para ver que as coisas do Senhor são copiadas pelo inimigo, mas de uma outra forma. O Senhor pôs desse jeitinho, o inimigo foi, colocou o quê? Como Páscoa, como principal da Páscoa, um ovo de chocolate. Chocolate é gostoso, né? É bom, né? Mas não é verdade, né? Então a Páscoa significa passagem, que foi a passagem do anjo por cima de todas as casas no Egito, tá? Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios, e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos do povo da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias, eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento, Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Assíria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. Terminamos o 6 também. Então a gente vê que a obediência a nosso Deus é importante, muito importante. Sabemos que nós pecamos, né? Sempre pecamos.
mas o Espírito Santo nos avisa, né? Olha, você pecou. Tem aquele sentimento de pecado, a gente já pede ao Senhor perdão, né? E nos perdoe por tantas coisas erradas que fizemos, mas voltamos a ficar no caminho do Senhor, obedecendo o Senhor, que é importantíssimo. Os israelitas, eles comemoram a Páscoa, a primeira Páscoa, fazendo as comidas, né? Não sacrifício, porque não tem mais, mas eles fazem as comidas, ficam durante 7 dias comendo. E os pães que eles comem são sem fermento, tá? E para nós, porque isso, a Páscoa, muitos israelitas fazem, inclusive os israelitas, os judeus que são judeus messiânicos, que aceitaram Jesus, tanto os que não aceitaram o Senhor Jesus como o Messias, quanto os que aceitaram. Eles fazem ainda a festa da Páscoa. E o Senhor Jesus, ele comeu a última Páscoa com os seus discípulos e pediu para que nós fizéssemos sempre, né, a ceia, para nós ficar a ceia, né? O pão e o vinho. Isso foi uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo que deu para a gente. Essa ordenança nós temos que fazer. Temos que cumprir, temos que obedecer, não é isso? Então tá, gente. Fiquem todos com Deus. Eu agradeço ao Senhor por mais essa leitura. Obrigado, meu Pai.